Vem cá, as pessoas têm muita curiosidade agora com Belchior, né? Sim. E os jovens estão descobrindo, que é lindo, né? É. Me conta um pouco. O Belchior, ele quando eu estava na terceira série, naquela época era terceira série ginasial. Depois você fazia científico e fazia, se quisesse, vestibular. Era um colégio público. Na minha época também, tá? Né? Era um colégio público como o Pedro II aqui, era um colégio de muito prestígio, os professores eram muito bons e tal. Nós entramos lá no ano de 1900, eu entrei em 1957, mas ele chegou já no terceiro ano. Ele veio de Sobral. E nós ficamos amigos porque ele um dia começou a conversar comigo sobre literatura de romances franceses. E eu me interessei muito por aquilo, porque não era comum. Era comum a gente conversar, os meninos tudo, era futebol, tal, amigo intelectual. O primeiro assim. elo foi no conhecimento, né? E eu tinha uns 2 amigos já assim, né? E depois eu descobri na cidade ali uns 4 ou 5 que a gente montou uma base. Mas ele não só a gente conversava sobre os romances, como ele tinha sempre com ele uma Bíblia. E ele era o melhor aluno de latim da nossa turma. Eu era regular, porque eu nunca tive tempo de estudar demais. O estudo que eu fiz na minha vida de arquitetura e de tudo, ele foi muito individualizado. Fui eu que busquei, e eu dedicava muito tempo a isso. Eu tinha que ir para o cinema, eu tinha que fazer outra coisa. Até ensinei isso a minhas filhas. Você faz o currículo, passa de ano, mas você ocupa seu tempo com... Não é só aquilo que vai te formar. Então, aconteceu uma coisa muito engraçada, que a gente ficou amigo, a gente ia a pé do colégio para o centro da cidade, e com isso eu economizava uma grana que vinha lá do interior para ir para cinema, em vez de gastar com ônibus, né? E era uma maneira de ir conversando. E ele, Bíblia. E uma vez... Mas isso não nos separava, porque eu já estava um jovem assim, com tendência a negar a coisa da igreja, de ir para a missa, dessas coisas. Eu já tinha uma posição meio... E ele não, ele tinha todo o fervor da religião toda. Mas isso, de qualquer maneira, a gente ficou muito próximo e tal. Aí teve um ano que ele não se matriculou, que foi no primeiro científico. Ele não apareceu. Aí um dia, uns 3 anos depois que ele desapareceu, eu estou no centro da cidade, vou caminhando, uma mão aqui em cima do meu ombro, com a voz muito grossa. Fausto, meu irmão, como é que você está? Quando eu olhei, era ele de barba, frade. E eu fiquei pasmo, porque eu não tinha notícia, não sabia como encontrá-lo. E encontrei frade. Aí ele conversou comigo e me deu muitos conselhos, que eu tivesse muito cuidado com as más influências, uma coisa assim, bem de uma pessoa paternal. Nunca esqueci isso. E daí ele se despediu afetuosamente de mim e saiu caminhando, e eu fiquei parado nessa esquina até ele desaparecer umas 3 ou 4 quadras depois. Aí nunca mais vi novamente. Aí eu já estou na universidade, acho que já no 2º, 3º ano da faculdade, e um dia estou fazendo uma prova de estrutura de concreto, aquela cheia de cálculo, e aparece ele de cócora, bota sua cabeça na porta, só que aí com cabelo grande, bigode, e não mais frade. Eu fiquei excitadíssimo. Pô, o cara não é mais frade. Então, aí terminei minha prova, nos encontramos, ele com violão na mão. Aí ele disse assim para mim: Fausto, eu estou na medicina. Eu disse: é mesmo? Estou fazendo 3º ano. E diga, e aí, tudo bem? Disse, cara, mas eu quero mesmo é ser compositor e cantor de música popular. Cara, eu não entendi aquilo pelo cara que eu tinha conhecido
Não fazia sentido para você ali. Não fazia, não fazia. E eu já tinha uma turma que ia para o diretório, que foi o núcleo esse que gerou o que chamam o pessoal do Ceará. É um título que eu não gosto muito, porque ele é separador, assim como se fosse o pessoal do Ceará. Pessoal brasileiro, como os outros. Aí, nessa hora, ele começa a dizer, eu queria mostrar aqui umas músicas para ti. Por que ele me procurou? Porque ele soube que eu era vice-presidente do DCE. Mas era 68 isso, então eu era vice-presidente de assuntos culturais, mas cultura é nada, a gente fazia agitar, passeata, aquelas coisas. E aí ele me pediu para me autorizar de fazer um show no restaurante universitário. Eu digo, vamos ver, porque eu não tinha ouvido nada, nem ele cantar, nem que música ele fazia. E como eu já era escolado, eu tinha uns amigos que faziam, eu vi aquilo de cima, assim, disse, mas o Belchior, aquele cara, que conversa é essa? Aí ele começa a cantar, ai, meu senhor, dono da casa, acorda que o sol quer me dizer que a morte fez metade do caminho, abra que sou seu vizinho. Aí quando eu ouvi aquele negócio, olha, tu vê que eu tô arrepiado. Eu fiquei quase em êxtase. Eu não comprei uma voz altíssima naquele pátio da faculdade. Eu fiquei com uma mistura de vergonha, porque eu não sabia direito até um dia aquilo, e ele cantava muito alto. Só que aí foram chegando pessoas se aproximando e ele cantando, de repente tinha umas 50 pessoas. E aplaudindo e ele cantando. Aí nesse momento eu disse, não, eu estou estranhando, mas o cara tem um talento aí qualquer, tem uma coisa que... Aí ele fez o show no céu. Aí procurou nossa turma no Bar do Anísio, passou a frequentar. O tal Bar do Anísio. Com um ano ele trabalhava na televisão, comprou um carro e produzia o show que os outros, né? Wagner, Ricardo Bezerra, Roger, Tete, eles apareciam todo sábado nesse programa. Era um programa que tinha uma parte que eles faziam de música. E o Belchior era o produtor. E daí com o gordinhozinho dele, né? Passou a frequentar o bar lá na praia, até esse momento que ele decidiu vir para o Rio de Janeiro, chamou o Wagner, que era mais jovem, chamou junto, né? E influiu mesmo para o Wagner ir, e foram morar ali na Barata Ribeiro. Aí é essa história que você já conhece, né? Então, Belchior é isso aí.